Olá pessoal, eu sou o professor Diego e o tema da aula de hoje é protocolos da camada de aplicação. Então um protocolo da camada de aplicação, ele define quais são os tipos das mensagens trocadas. Por exemplo, vai ter uma mensagem de requisição, teremos uma mensagem de resposta, né? Então a gente está definindo quais são os tipos de mensagem do protocolo. Também define a sintaxe da mensagem, por exemplo, quais campos das mensagens e como os campos são formados. Também define a semântica da mensagem, ou seja, o significado da informação em cada um desses campos, aqui relacionado à sintaxe. E também define as regras, tá? Então ele determina quando e como um processo envia mensagens e responde às mensagens, né? Então aqui nós estamos entendendo como um protocolo da camada de aplicação, né? Qual é a utilidade do protocolo, em que é empregado, né? O que nós precisamos entender do protocolo para poder conhecer o melhor. Então nós vamos saber sobre o protocolo, o tipo da mensagem, sintaxe semântica dessa mensagem e quais são as regras de utilização. Nós temos diversos tipos de protocolos, tá? Mas o que a gente precisa entender é que os protocolos abertos, eles são definidos por RFCs, né? Então todos têm acesso a essas definições, tá? É um protocolo público. Então se você for lá no site da IANA, nós vimos aqui nos vídeos anteriores, se você for lá você vai conseguir ter acesso a como implementar e fazer uso de cada um desses protocolos que são abertos. Então ele permite a interoperabilidade, então a gente consegue ter diversos hosts finais utilizando, né, fazendo uso daquele determinado protocolo. Então nós temos aqui exemplos de protocolos abertos: HTTP, SMTP, temos o DNS, temos FTP, temos diversos protocolos da camada de aplicação que são aí definidos por RFCs. E nós temos alguns protocolos que são proprietários, né, que se imagina que a gente não vai conseguir ter acesso, porque faz parte da estratégia da empresa, né, possuir aquela tecnologia e utilizar somente, né, naquilo que elas desenvolvem. Por exemplo, o Skype, o Zoom possuem aí protocolos proprietários de implementação da aplicação. Vamos ver aqui uma forma de a gente conseguir definir. Então, vimos sobre aplicações e vimos sobre protocolos. Então é importante que você não faça uma confusão entre essas duas coisas, são distintas. Então nós temos a aplicação de rede, a aplicação que faz uso da rede de computadores, e nós temos os protocolos que essa aplicação pode vir a utilizar. Por exemplo, nós falarmos sobre a aplicação web, né? Ela é uma aplicação cliente-servidor que permite que os usuários obtenham documentos servidores, né? Cada vez que ele demanda por esse documento. E essa aplicação web ela vai consistir em muitos componentes. Entre eles, nós temos aí um padrão para formato de documentos que é o HTML, né? E nós temos na outra ponta os navegadores, que, por exemplo, pode estar rodando aqui no cliente. E nós temos o Firefox, o Chrome, então alguns tipos aí de navegadores que vão fazer uso dos serviços oferecidos por quê? Por um servidor web, certo? E onde que entra então o protocolo da camada de aplicação? Então, o protocolo utilizado nesse cenário de uma aplicação web, ele é o protocolo HTTP. Então aqui nós temos o servidor web, do outro lado nós temos o cliente com o navegador, aqui num paradigma cliente-servidor. Nós temos aqui a nuvem, pode simbolizar aqui os diversos nós, né, que vão percorrer essas mensagens até atingir um ou outro. E essas mensagens vão ser enviadas através do protocolo HTTP, que ele é um protocolo da camada de aplicação da web, né, utilizado pela web. Então esse protocolo ele define o que? O formato e a sequência das mensagens que são passadas entre o navegador, né, e o servidor web, tá? Assim, o que a gente pode entender? Que o protocolo ele é apenas um pedaço, embora muito importante, mas é apenas um pedaço da aplicação web. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido. E no nosso próximo bloco de aulas, nós vamos ver aí
o subtópico, a web e o HTTP. Vamos aqui esmiuçar um pouco sobre como é esse protocolo HTTP utilizado por uma aplicação web. Nos vemos lá, até mais!